Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 14, 15 e 16. Aleluia. Capítulo 3, versículo 14. Mesmo esperando encontrar-te em breve, escrevo-te estas coisas, para que no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza ou o esteio da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele, Jesus, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Feche os seus olhos, querido Deus. Nós estamos na Tua presença em mais um momento na Tua casa, mais um domingo que a gente se reúne para celebrar, adorar, bendizer e engrandecer ao Teu nome. O Teu nome que é sobre todos os nomes, o Teu nome que tem poder, o Teu nome, Senhor, que faz o inferno estremecer e dá vitória para a Tua igreja, Senhor. Eu quero Te louvar porque a Tua presença é real nesta noite e nós vamos sair daqui renovados, fortalecidos, aleluia, porque a Tua presença nos envolve de maneira gloriosa. Continua abençoando, nós abrimos o coração para que a Tua palavra venha ser semeada e venha surtir efeito de maneira gloriosa na vida de cada um. É a nossa oração em nome de Jesus, amém. Esteja sentado. Glória a Deus. Confesso para os irmãos que a gente vem trabalhando bastante, correndo bastante, atendendo a obra do Senhor. Ministrei ontem à tarde, ontem à noite, hoje pela manhã, hoje à noite, aleluia, e tem sido uma bênção de Deus. A ausência da nossa pastora Macleone, que passou por uma cirurgia, tirando as safenas das pernas, mas está se recuperando, e eu louvo a Deus pela vida dela e pela oração dessa igreja em nosso favor. Louvar a Deus pela nossa orquestra, pelo nosso grupo de adoração Kadosh, louvar a Deus pela vida dos obreiros, por você que veio à casa do Senhor nesta noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco neste lugar. Aleluia, nós estamos celebrando ao Senhor e celebrando a Deus por termos o privilégio de crermos naquilo que é verdadeiro, vivermos aquilo que é puro, absorvermos aquilo que é real da parte de Deus e não viver por ideologia, filosofia ou qualquer outro segmento ou qualquer outra ideia humana, mas vivemos baseados e fundamentados na palavra de Deus. Vivemos uma vida, e eu sei que você está vivendo, e se você ainda não está, eu te convido a viver a cada dia, antes do arrebatamento da igreja, uma vida fundamentada na palavra, alicerçada na palavra, vivendo o propósito de Deus para a tua vida, para que eu e você não venhamos passar por este mundo, aleluia, e não deixar uma marca, ou talvez chegarmos na presença do Senhor e não termos o que apresentar de tudo que foi nos dado oportunidade para fazer aqui na terra. Nós estamos aí celebrando nesta semana, e é motivo de nós celebrar, é motivo de nós também botar o joelho no chão, a boca no pó, para que Deus continue abençoando a igreja do Senhor na face da terra. Não sei se você ouviu, não sei se chegou até você, ali, o projeto de Satanás, a partir desse dia 31, no mundo ocultista, em tudo que está, em todo o reino das trevas, para tentar revirar e amaldiçoar toda a nossa face da terra. E eu quero que você no dia 31, na terça-feira, tire uns minutos de oração,
pedindo em favor do reino de Deus aqui na terra. Porque o reino de Deus aqui na terra, ele subsistirá eternamente. Ele não vai terminar, vai vir luta, vai vir prova, vai vir perseguição, vai vir tribulação, mas se eu e você permanecer fiel, Deus continuará nos abençoando de maneira gloriosa. O texto que eu li foi Paulo falando ao seu filho na fé e também no ministério Timóteo, acerca da igreja de Cristo, celebrando mais um ano, desde 1517, 506 anos da nossa reforma protestante, em que foi colocado lá e tirado todo o paganismo, toda a idolatria do contexto do mundo evangélico, do mundo cristão. E cada dia que passa, eu e você precisamos estar preocupados como estamos vivendo e andando na presença do Senhor. Eu vou falar um pouquinho sobre a igreja transformada, mas também não posso deixar de falar sobre a igreja deformada, que está dentro, no contexto onde a gente está vivendo. São duas igrejas que estão congregando no mesmo espaço físico, que tem um relacionamento amigável, mas uma é deformada e outra é transformada. Uma vai ser arrebatada e a outra provavelmente vai lamentar a falta de se consagrar e buscar mais ao Senhor. Paulo vai escrever ao seu filho na fé, dizendo que esta igreja é casa de Deus, é a igreja do Deus vivo, é a coluna, é a firmeza da verdade. Esse fundamento é Cristo. E com muita sabedoria e revelação de Deus, depois de muitos anos, depois de alguns séculos em que a igreja foi se corrompendo e se perdendo, a ponto de vender indulgências, a ponto de vender o perdão do pecado, a ponto de vender terreno no céu, Martinho Lutero olha para tudo aquilo e diz: não é desse jeito que a Bíblia fala, não é dessa maneira que a Bíblia explica, e nós precisamos mudar isso. E por que não dizer que no contexto do século 21, a gente também é tentado a querer negociar as coisas do reino, a querer negociar as coisas sagradas e santas. E em momento algum nós temos o direito, em momento algum nós podemos querer tomar essa atitude de negociar aquilo que é sagrado. E quando nós assim fizemos, nós começamos a nos deformar. O apóstolo Paulo, ele escreve também aos irmãos em Éfeso, no capítulo de número 5, quando ele está falando do casal, do casamento, ele vai falar acerca da igreja, ele vai falar acerca do marido como Jesus que deve cuidar, a fim de santificá-la, no versículo 26 do capítulo 5 de Efésios, a fim de santificá-la, tendo-a purificada com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível diante de Deus. Nós vivemos um tempo em que a gente já não está mais adorando o ídolo, a gente já não está mais vendendo algumas coisas, mas a gente às vezes acaba caindo no erro em tantas outras coisas e vamos nos deformando como igreja verdadeira. A igreja, e Jesus disse assim, o que vai apresentar para si mesmo uma igreja sem mácula, sem mancha, sem ruga, uma igreja pura, uma igreja preparada, uma igreja santificada. E nós vamos olhando a igreja se deformar, e um dos aspectos que a igreja se deforma é quando ela busca a glória dos homens, quando ela quer a glória do ser humano, quando ela enaltece mais a criatura do que o Criador. E você vai olhar nos evangelhos, vai olhar na palavra, quantas vezes Jesus teve que chamar a atenção, quantas vezes os apóstolos tiveram que chamar a atenção acerca da igreja não se contaminar com os padrões do mundo,
Porque o mundo vive esse tipo de coisa, enaltecendo o ego, enaltecendo o eu, enaltecendo as particularidades humanas, as posses que tem, aquilo que possui, e nós precisamos mais do que nunca, aleluia, tirar a exaltação e a glória que nunca foi para nós, mas sempre para Ele, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A quinta tese das 5 bases que Martinho Lutero, dentre as 95, destaca: somente a Deus toda a honra e toda a glória. E o profeta Isaías vai escrever que no capítulo 42, versículo 8, que Deus é santo e o seu nome é Jeová, e Ele não reparte a sua glória com ninguém. A glória de tudo que acontece na minha vida, na sua vida, de tudo que acontece na nossa sociedade, a glória é dele. Só estamos aqui por Ele, só vivemos por Ele. E Paulo tinha uma ênfase mais forte para dizer: se vivo é lucro, se morro é melhor, porque estou com Ele, de sorte que em tudo eu sou dele, vivo para Ele, ando com Ele. E é extraordinário viver sabendo que tudo Ele está no controle. A gente tem uma tendência, nesse mundo atual que a gente vive, de dizer que a gente, que nós, que eu, e a gente precisa cair em si e dizer: a glória é dele, foi Ele que fez, e Deus não reparte. Por isso que às vezes não acontece o milagre na minha vida, por isso talvez não acontece o milagre no contexto da sua família, é porque a glória às vezes não será destinada a Ele. Nós vamos dizer que nós fizemos, que nós realizamos, que nós tomamos a posse e que nós fizemos desta maneira. E Deus está dizendo: deixa eu trabalhar na tua vida, deixa eu aperfeiçoar você, deixa eu ajustar você. Aleluia, eu quero que você entenda que é eu que te levanto, que é eu que te sustento, que é eu que te fortaleço, que é eu que te ajudo, que é eu que te mantenho de pé. Aleluia. Que eu e você não venhamos, aleluia, buscar a glória dos homens e nem andar atrás da glória dos homens. Não, eu e você precisamos mais do que nunca nos render totalmente ao Senhor e dizer: Senhor, somente a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, porque o Senhor é digno de receber. Uma igreja deformada é uma igreja que tem mácula, que tem o pecado estampado e que não já se enxerga mais no espelho da palavra e não vê mais as manchas do pecado. Uma igreja deformada, ela anda achando que está perfeita, como a igreja de Laodiceia andava e dizia: rico sou e de nada tenho falta, tenho tudo o que preciso e desejo, e faço tudo o que quero. Em outras palavras, estava dizendo isso. E aí vem Jesus escrevendo a carta para a igreja dizendo: és pobre, miserável, cego e nu. Aleluia. E aí vem um conselho, vem um caminho, porque Deus nunca chegou em alguém e disse: não tem saída para a tua vida. Eu achei lindo que todas as vezes que nós caímos, alguém falou aqui: Deus vai nos ajudar a levantar. Eu tive num congresso estadual, uma conferência teen dos adolescentes ontem em Tubarão, mais de 700 adolescentes, e Deus me trouxe uma palavra para falar ali acerca do barro, do vaso de Jeremias, lá na casa do oleiro. E os adolescentes vão viver e vão se quebrar e vão fazer tanta coisa errada, e a gente também vai fazendo coisa errada, mas se a gente estiver na mão de Deus, que é o oleiro, por mais que a gente se quebre, porque é o vaso que se quebra, não é o oleiro que quebra o vaso, é o vaso que se quebra. A Bíblia diz que o oleiro pegava o barro, amassava de novo e começava a fazer um novo vaso, e se quebrar de novo, ele amassa de novo, ajusta e faz um novo vaso. Enquanto eu e você estivermos na mão de Deus, direcionados por Ele, vivendo para Ele, nós vamos experimentar o agir dEle, o trabalhar de Deus na nossa vida. E daqui a pouco a gente fica um vaso melhorzinho. Daqui a pouco a gente melhora como um vaso. Daqui a pouco já dá para colocar alguma coisa, porque o vaso não está rachado, não está trincado. Aleluia. O vaso já não tem defeito, não tem mácula, não tem mancha. Uma igreja deformada, ela não enxerga mais o pecado, ela não enxerga mais os seus defeitos,
ela não consegue visualizar mais a necessidade de santificação. Ela acha que não precisa mais, ela se equalizou, se estabilizou e ficou naquela maneira e já não tem mais necessidade de buscar o avivamento e o renovo espiritual. Mas eu e você, por mais que em algum momento a gente fique meio deformado, a gente vem no culto de domingo, a gente vai para casa, ora durante a semana, e o Espírito Santo vai transformando a nossa vida. E é tão bom quando eu e você passamos de igreja deformada para igreja transformada, igreja restaurada, regenerada, igreja aperfeiçoada pela palavra e pelo poder do nome de Jesus e pela ação do Espírito Santo na igreja. E quando Deus começa a nos transformar, aleluia, a gente vai diminuindo os defeitos, a gente vai crescendo em graça e em sabedoria e em conhecimento. Quando a gente vai permitindo que o oleiro, o nosso Senhor Jesus, nos trate, nos molde, nos aperfeiçoe, a gente vai ficando mais bonito espiritual. Talvez com mais cansaço no físico, talvez com alguns problemas nas coisas externas, mas com alegria e júbilo no coração, porque a gente está ficando cada dia mais parecido com o nosso Jesus. Eu acho extraordinário para mim ser parecido com Jesus. Eu olho para Isaías capítulo 53 e ele diz assim, que era sem parecer nem formosura. Olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E ninguém quer ser igual a Jesus nesta figura do profeta Isaías. A gente quer ser o bom, o bambambam, o cara que tem, a pessoa que possui. E a gente precisa entender que não é nós, é Cristo na nossa vida que vai nos tornar parecido com Ele e vai fazer a gente influenciar a sociedade onde a gente está inserida. Eu e você fomos chamados não para ser influenciados. Eu e você fomos chamados não para andar do jeito e do padrão que o mundo anda. Eu e você fomos chamados por Deus para influenciar esta sociedade, para influenciar uma geração. Os nossos pais estão indo, os nossos familiares, de tanta gente aqui já foi, aleluia, mas deixaram um legado, deixaram um exemplo, deixaram um caminho para a gente seguir. E a gente precisa dizer, nós vamos continuar levantando, estandarte da vitória, porque a gente vai andar pela palavra, seguindo ao Senhor, pela fé, não por vista, olhando para Jesus, aleluia. Paulo, ou melhor, Pedro se levanta no dia de Pentecostes, ou no outro dia, aleluia, e ele vai dizer bem assim no capítulo 4, versículo 12 de Atos, porque em nenhum outro nome há salvação, e não há outro nome dado no céu ou na terra, a não ser no nome de Jesus, para que a gente seja salvo. E aí a gente vai seguindo preceitos humanos, andando de acordo com padrões de pessoas que regem. Estava olhando uma seita que se diz religião, que se diz talvez até evangélica, dizendo que você tem que ler no mínimo 1 ou 2 livros do fundador daquela igreja para você poder se enquadrar na palavra de Deus. E aí você vem olhando para aquilo que a gente está estudando hoje, que não precisa nada para completar o que a palavra de Deus diz ao meu e ao teu coração. Somente a palavra de Deus é suficiente para mudar as atitudes e direcionar o Hebron no caminho certo. Paulo escreve a Timóteo no capítulo 4, versículo, parece-me que 16 ou 18, toda a escritura é divinamente inspirada e apta para transformar, para redarguir, para instruir o homem a andar no caminho da verdade. Estou parafraseando aqui. Ela é preparada, ela é apta, a palavra de Deus. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja transformada. Porque uma igreja transformada, ela rejeita o mundanismo, ela não aceita os padrões do mundo, ela não anda segundo o que o mundo está escrevendo ou ditando nas modas atuais.
Ela não anda atrás de louvores terrenos, ela anda exaltando e adorando o nome do Senhor. Ela vai se encaixando na palavra e vivendo o que a palavra diz, aleluia, a cada dia se abstendo daquilo que a poderá contaminar. Eu acho extraordinário, e falei hoje de manhã para os jovens, mais ou menos uns 100, 150 jovens ali no bairro Rio dos Anjos, e eu falei sobre Daniel capítulo 8, e a Bíblia diz: e decidiu Daniel não se contaminar com os manjares que servia na mesa do rei. E os 3 amigos de Daniel também decidiram não se contaminar. E a Bíblia diz que passou 10 dias, eles estavam mais fortes, mais bonitos, com mais boa aparência. E passou o tempo que eles precisavam ficar de um ano e pouco, aprendendo sobre o que acontecia na Babilônia, e eles se tornaram mais inteligentes do que todos os sábios da Babilônia. Então, quando eu prefiro andar pela palavra, quando eu não aceito viver de acordo com os padrões do mundo, o pecado não toma conta do meu coração, o pecado não entra na minha mente, e eu consigo viver uma vida separada, santa, reta, íntegra, na presença do Senhor. Uma igreja transformada, ela busca a santidade, ela busca a santificação. Uma igreja transformada não negocia os padrões que a palavra ensina. Ela vai buscar a santidade em todos os momentos da sua vida. Uma igreja transformada pelo Senhor Jesus, ela vai buscar a se abster daquilo que a contaminará e impedirá de entrar. E eu me lembro agora de uma parábola de Jesus que escreve que um rei deu uma grande festa e convidou os seus convidados. E de repente a festa estava acontecendo, ele começou a andar no meio da festa, a caminhar no meio da festa, e ele vê ali algumas pessoas, e de repente ele encontra alguém que não estava vestido adequadamente para aquela festa. Ele diz: o que fazes aqui desta maneira, aleluia, sem estar vestido adequadamente para a festa? E ele chama os seus criados e diz: amarrai-o e lançai-o, aleluia, para fora da minha festa, nas regiões exteriores, aleluia. É imprescindível que eu e você venhamos buscar dia após dia uma vida de santificação na presença do Senhor. Mas pastor, é tão difícil no tempo que a gente está vivendo, é tanta facilidade para ver e viver e conviver e estar no pecado, e a gente vê, a gente convive, a gente anda, as pessoas ao nosso redor estão vivendo uma vida desordenada, mas eu e você, aleluia, somos o sal da terra, a luz do mundo. Eu e você fomos chamados para brilhar, para mostrar a diferença, aleluia, entre aquele que serve e aquele que não serve, entre aquele que anda com Deus e aquele que não anda com Deus. Ah, pastor, mas eu tenho que ganhar eles, então vou me ceder um pouquinho, vou me misturar. Hoje não é culto de ceia, eu já estou doutrinando vocês, aleluia. E aí a gente se perde, porque um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, daqui a pouco eu estou mais para lá do que para cá, mais lá do que aqui. Mais fácil ir para outros lugares do que vir para a igreja adorar ao Senhor, porque a gente vai abrindo concessões para algumas coisas, e eu e você precisamos mais do que nunca lutar contra a nossa própria vontade e dizer: ô Hebron, tu tem que melhorar, ô Hebron, tu tem que santificar, ô Hebron, tu tem que ir para a igreja, tu tem que ler Bíblia, tu tem que orar. Xarabacanda, labachurianda, rabachai. A gente administra muito bem a vida dos outros, mas a gente tem dificuldade de administrar a nossa vida. A gente olha muito bem para os outros e diz assim: se eu fosse o fulano, eu fazia assim, 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 assado. Mas quando a gente vai olhar para a gente mesmo, a gente tem uma dificuldade de dizer: eu tenho que fazer assim, 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 assado. E eu não consigo muitas vezes, mas eu preciso mais do que nunca olhar para Jesus, o autor e o consumador da fé, e pedir para Ele que me dê graça para mim viver por fé e não por vista. Para mim viver uma vida de santificação, eu preciso crer, eu preciso viver por fé. Eu não me santifico se não crer, porque aquilo que eu não creio, eu não consigo viver. Agora, quando eu creio, quando eu acredito, quando eu confio,
Quando eu coloco todas as minhas forças naquilo, eu vou ter forças de Deus para que eu venha viver uma vida abençoada na terra. Quanta gente, aleluia, que era para estar vivendo uma vida esplendorosa na área espiritual, ministerial, física, financeira, familiar, mas não está vivendo porque não consegue viver por fé. Ele precisa ver para crer. E Paulo fala aos irmãos, aleluia, parece-me que em Roma, aleluia, dizendo que a nossa vida não é vivida por aquilo que vimos, nós vivemos por aquilo que cremos, nós nos movemos naquilo que cremos. Eu e você precisamos, como mais uma das teses que Martinho Lutero colocou, é viver por fé, porque a Bíblia diz, e foi o profeta que falou, depois Jesus ratificou, dizendo: o justo viverá pela fé. O meu justo, e se ele não fizer dessa maneira, eu não tenho prazer nele. A alegria do Senhor é que eu e você viva por fé. E o apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus, quase falei Paulo, ele vai dizer assim no capítulo 11, versículo 6, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê que Ele existe se aproxime dEle, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu preciso crer, eu preciso aparecer diante de Deus e dizer: eu creio na palavra. E é interessante que a gente vive uma vida, aleluia, um tempo na igreja, e a gente não consegue crer em algo tão simples. Obedecer, porque se eu creio, eu obedeço. Se eu não creio, eu não obedeço. Se eu creio, eu ando por ela. Se eu não creio, eu relego ela a segundo plano, a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai nos direcionar em todas as áreas. Que Deus ajude a eu e você a cada dia vivermos em santidade. Uma igreja transformada, ela também busca o aperfeiçoamento no Senhor. Ela busca se aperfeiçoar em Cristo. Ela não quer viver num marasmo espiritual, nessa mornidão, nessa frieza que nós somos tentados a viver, sem se envolver no reino, sem se envolver na palavra, sem se envolver com o Espírito Santo. Ah, mas o Espírito Santo às vezes vai fazer eu pular, saltar, fazer coisa que eu não quero. Não. O Espírito Santo é educado, ele vai agir conforme você liberar para ele agir na tua vida. Mas não viva sem a presença do Espírito de Deus na tua vida, porque é Ele que vai aperfeiçoando a minha e a tua vida, para a gente ser parecido com Jesus. Nós precisamos cada dia nos atualizar. Cada dia você precisamos estar atualizado com as coisas, mas em momento algum nós podemos deixar de viver de acordo com a palavra. Para mim, ser aperfeiçoado não é o viver conforme a cultura e os padrões que hoje rege, não. Mas também não é o viver com a cultura e o padrão do século passado, também não. É o viver de acordo com a palavra, andando com integridade, andando com uma postura de cristão, alguém que não vive no pecado, que não vive na prática do pecado, alguém que anda na presença do Senhor, como querendo cada dia ser melhor, cada dia buscar mais, cada dia estar mais perto de Jesus, aguardando o arrebatamento da igreja. Quantos que já perderam a esperança do arrebatamento, perderam a esperança e a fé naquilo que Deus prometeu acerca da sua vida e acerca daquilo que iria fazer. Mas nesta noite o Senhor vem nos lembrar aqui que eu e você não podemos ser igreja deformada. Eu e você precisamos ser igreja transformada pela palavra, pelo Espírito, através da fé em Cristo Jesus. Aleluia. Fica de pé na presença do Senhor nesta noite. Aleluia, aleluia. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Aleluia. No contexto eu não falei da graça, e a graça, irmão, é o favor que eu não merecia.
é o favor que eu não mereço, é uma carta que vem para mim dizendo: não era para você, mas você não merece, mas nós estamos te dando. Era algo que vai libertar a gente da maneira que a gente estava vivendo e nos colocar na presença do Senhor para agradar a Ele em toda a nossa maneira de viver. E a graça de Deus nos alcançou, revelando Jesus ao mundo para perdoar os meus e os teus pecados e nos tornar participante do reino de Deus. Como seria bom se a gente pudesse comprar. Como seria extraordinário, pastor, se a gente pudesse adquirir e dizer: olha, fica tranquilo, a gente vai fazer uma economia de 3 anos, vamos parcelar quando a gente compra uma casa, às vezes é 180 meses para pagar, ou 360 meses para pagar, e nós vamos comprar a salvação. E é extraordinário porque a salvação é de graça, o perdão é de graça, o amor é de graça, o cuidado de Deus para conosco é de graça. É só eu reconhecer Jesus como Salvador, é só eu entregar-me para Ele e deixar-me cuidar pelas mãos dEle, e Ele me direcionará, me orientará e me conduzirá num caminho reto e num terreno plano, para a glória do nome dEle, aleluia. Eu quero orar com você nesta noite. Meu coração, nestes dias, está bem, inclinado a uma entrega maior, a uma entrega total. Pastor, mas o senhor já é pastor, o senhor não. Eu preciso me entregar mais para o meu Jesus. Eu preciso me colocar mais junto dEle. Eu preciso deixar as minhas vontades para buscar a vontade dEle. Eu preciso deixar os meus eus para querer Ele na minha vida. Tudo vai passar. Tudo vai passar na nossa vida, mas a palavra de Deus no nosso coração vai produzir mudança, aperfeiçoamento, santificação, transformação. Se você quer uma oração nesta noite, eu quero orar contigo. Se você deseja vir ao altar, eu quero orar por ti, contigo, para que a gente busque mais ao Senhor, para que a gente se entregue mais diante de Deus, para que a gente venha se render mais a Ele, para que a gente venha abrir mão das nossas coisas e dizer: Senhor, eu quero a tua vontade, eu quero o teu querer, eu quero o teu projeto na minha vida. Xarabalaba xarabacanda rabachai, urabacanda labachurianda rabachai. É o momento de eu e você se apresentar para Jesus. Senhor, eu preciso viver mais, eu preciso que o Senhor me transforme mais, eu preciso me entregar mais, eu preciso me colocar nas tuas mãos para ficar um vaso aperfeiçoado pelo Senhor. O Espírito de Deus está aqui nesta noite. Ele vai fortalecer a tua vida. Me humilho aos seus pés, porque santo se entregando tu és. Em meu louvor receber, pra te adorar. Graça, unção, poder, autoridade, renovo espiritual para a tua vida. Oh, aleluia. Há um projeto extraordinário de Deus para você antes do arrebatamento. Se envolva com Cristo. Vou me derramar aos seus pés, Senhor. O meu vaso de alabaster, eu quero te oferecer, Senhor. Quero te oferecer. Eu me humilho aos teus pés, me humilho aos teus pés, porque santo tu és, em meu louvor receber. Deus, em
nome de Jesus Cristo eu oro pela tua igreja. Juntos nós oramos, Senhor, clamando a ti por um despertamento espiritual, que o Senhor continue transformando, regenerando, restaurando a nossa vida, a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa esperança. Entra agora com providência e opera um milagre na vida deste homem, na vida desta mulher. Vai perdoando, vai limpando, vai restaurando, que a tua presença continue na vida dele, que haja transformação a cada dia, e que nós venhamos ficar cada dia mais parecido contigo, que a gente venha refletir a luz de Cristo, a paz de Cristo, o amor de Cristo por onde a gente passar. Abençoa o teu povo. Nós repreendemos a enfermidade, nós declaramos saúde em nome de Jesus, nós declaramos a bênção espiritual, os dons espirituais, a bênção financeira, a bênção conjugal e familiar, em nome de Jesus. Renova a nossa fé, alegra o nosso espírito e ajuda-nos a ter força para te adorar com alegria. Xarabalabarabacandaraba, xarabacandarai.